Caros alunos, muito boa noite, bem-vindos. Estamos no planeamento do agronegócio e esta é a nossa primeira aula. Eu vou partilhar um screen com a nossa primeira aula e o nosso trabalho relativamente aos primeiros 4 tópicos do plano 1, ou melhor, do ponto 1. Tenho também neste slide, que estou a partilhar convosco, a bibliografia que eu penso que devem seguir. Em minha opinião, em todas as aulas, o que devem fazer é ler primeiro os slides que eu vos apresento, de seguida ler a bibliografia principal, o fundamental, que indico em cada ponto, para cada aula. Neste caso, para estes 4 pontos, do ponto 1, que é enquadramento e conceitos fundamentais, devem perceber, quando começarem a ler, que os slides têm fundamentalmente 2 fontes. A fonte inicial, dos slides iniciais, é Marx, um capítulo, que é o capítulo 1 de um planeamento da empresa agrícola. Há também um capítulo num livro da gestão, introdução e desenvolvimentos que eu coordenei e que damos na introdução, pode servir de background, nesse caso é o capítulo 6. E seguimos depois dos primeiros slides, o livro do Batalha, que já vos indiquei na bibliografia, nos elementos fundamentais de apresentação da disciplina. Trata-se do capítulo 1, neste caso, titulado Gerenciamento em Sistemas Agroindustriais, Definições e Correntes Metodológicas. Depois de lerem estes 2 capítulos, eu aconselho-vos também a lerem o primeiro capítulo do Grant, The Concept of Strategy, porque no fundo ligam-nos com o segundo ponto da nossa matéria, que é o planeamento estratégico. E desde logo neste primeiro capítulo do Grant, nós temos algumas semelhanças com a questão dos primeiros pontos do programa, nomeadamente a questão do planeamento como etapa do processo de decisão e da definição da gestão. Muito bem, vamos então começar a apresentação desta aula e que no fundo se baseia na bibliografia que acabei de dizer e que vos pedia que lessem com atenção. Apresento-vos também outra bibliografia que, neste caso, tem a ver com um conjunto de leituras que também me serviram de base, mas que são opcionais, portanto só para uma leitura mais fundamentada e mais completa é que é obrigatória ou necessária. O nosso primeiro ponto do programa é o planeamento como etapa do processo de decisão. E vamos neste ponto a recordar alguns conceitos que são conceitos básicos que nos situam o planeamento do agronegócio, o seu âmbito e também a sua análise hoje no contexto da cadeia de valor e a importância de situar esse conceito nessa cadeia, ou dessa forma. Muito bem, então como é que nós costumamos definir gestão? Há várias definições de gestão, podemos definir gestão de muitas maneiras. Recordo, por exemplo, uma delas, por exemplo, Sebastião Teixeira, um livro que utilizamos na introdução à gestão, que diz que gestão é levar os outros a fazer o que nós queremos. Um bom autor também, um autor americano, ou melhor 2, Robin and Colters, dizem que gestão é a coordenação de esforços de uma ou mais pessoas para levar a bom porto, portanto, para otimizar o esforço para otimizar e chegar a objetivos que são comuns dessas pessoas. Bem, a definição, no entanto, mais comum de gestão e aquela que é menos na parte empresarial e mais na componente económica é a que vos apresento neste slide. Processo de tomada de decisão, de como afetar recursos limitados entre usos alternativos, de modo a maximizar determinados objetivos. Esta definição tem muitos pontos comuns com as outras que mencionei e com muitas outras que podia mencionar.
mas tem fundamentalmente três componentes-chave que eu quero sublinhar. Neste slide sublinho-os. Primeiro, gerir é tomar decisões. E para tomar decisões há um processo. E esse processo de tomada de decisão é uma das componentes fundamentais do processo de gestão e do processo de decisão. Outra componente fundamental é a do recurso. O que nós fazemos quando gerimos é afetamos recursos. E, por regra, os recursos são limitados, são escassos. E, portanto, é preciso limitá-los com prioridades. E depois afetamos-los ou usamos para fins alternativos. Com que objetivo? Maximizar determinados objetivos que temos. Normalmente, estas três componentes-chave costumo mostrá-las num slide com 3 elipses e em que vou mostrando em cada uma das elipses os aspectos fundamentais. Cada uma destas três componentes são exatamente as componentes da gestão. Ao centro, na área em que junto as elipses temos as três componentes, e desde logo no recursos temos ali terra, capital e trabalho. É uma designação tradicional de tipificação de recursos, esta. Terra stands for, terra quer dizer tudo o que tem a ver com capital natural, com tudo o que é recursos naturais, não é especialmente solo. Capital tem tudo a ver com o que é um conjunto de bens acumulados, conhecimento, tecnologia, um conjunto de aspectos relacionados com a acumulação de riqueza e que depois se usam no processo produtivo ou noutros processos. E trabalho. E o trabalho tem normalmente a ver com o capital humano, e o capital humano tem duas componentes, um capital operativo e um capital diretivo, normalmente. Hoje, numa designação mais moderna, quase podíamos chamar a todos estes recursos capital, sendo a terra o capital natural, o capital que ali temos, o capital conhecido como capital, e depois o trabalho como capital humano. Nesta esfera da esquerda, quando começo a referir-me aos recursos, eu costumo referir a componente de tecnologia, portanto a quantidade e a qualidade como se combinam os recursos, e alerto os alunos sempre para que para esta tecnologia e para esta quantidade e a qualidade como se combinam os recursos, há três grandes tipos de fatores. Os fatores naturais, os fatores técnicos e institucionais e os fatores económicos. Os fatores naturais, que é que respeitam àquele conjunto de fatores que eu já referi. Tudo o que tem a ver com o capital natural, o ambiente, o solo, a água, um conjunto de aspectos se relacionam, tudo o que tem a ver, por exemplo, com mármores, com a utilização de minérios, no fundo, tudo o que é o capital, o petróleo, um conjunto de fatores que nós extraímos da natureza e que estão lá para nós os usarmos. A mesma coisa em relação aos fatores técnicos e institucionais, são outro conjunto de fatores de grande importância. O que é que são fatores técnicos e institucionais? Técnicos, no fundo, aqueles que representam o conhecimento técnico que nós temos nas diferentes áreas, e institucionais, que representam, no fundo, a governança. Muito ligado com estes fatores técnicos estão tudo o que representa a governança do nosso agronegócio, como com os fatores naturais também representa a qualidade dos fatores naturais. Dos fatores naturais e destes fatores técnicos e institucionais depende a eficiência da produção agrícola. Por exemplo, a eficiência da produção agrícola depende muito da componente de governança que nós temos nos agronegócios, o conjunto dos atores que governam as cadeias de valor e que, associados aos fatores naturais, têm realmente um aspecto de eficiência crucial. Outro exemplo, um aspecto institucional, a nossa extensão, o nosso conhecimento científico, a pesquisa e o desenvolvimento que conseguimos imprimir às nossas produções, transmitem-se a eficiência da produção agrícola. Estes fatores técnicos institucionais também se transmitem a outro tipo de eficiência, que é a eficiência do sistema de compra, armazenamento e venda. Por exemplo, se nós temos produtores que são afetados se tivermos um conjunto de instituições relacionadas com a agricultura que funcionam menos bem, a nossa eficiência do sistema de compra, armazenamento e venda diminui, e mesmo de transformação. Não é? Portanto, por exemplo, se nós temos agricultores que pensam que recebem um conjunto de subsídios numa data e só recebem passado algum tempo
e no fundo se endividam por causa disso, a eficiência diminui exatamente por fatores institucionais. Se temos fatores técnicos, por exemplo, que têm mais desvantagens que outros fatores de outros países, que têm um sistema técnico, um sistema de conhecimento, um sistema de extensão mais poderoso e com muito mais influência, portanto que leva no fundo a um desenvolvimento mais rápido, mais sustentado e com mais capacidades, isso constitui um handicap da nossa parte. Finalmente, os fatores económicos dizem respeito a um conjunto de fatores que têm a ver com as políticas económicas neste caso, mas também fiscais, um conjunto de aspectos que influenciam a abertura e a proteção dos mercados e rendimento dos agricultores, dos agroindustriais e todos os elementos da cadeia de valor do agronegócio. Estes dois tipos de eficiência que eu referi inicialmente, da produção agrícola e tudo o que tem a ver com os fatores técnicos institucionais, determinam aquilo que se chama, numa região ou num país, a vantagem comparativa. Depois de termos associado esta vantagem comparativa com estes dois conjuntos de fatores, também o nível de abertura de proteção dos mercados, dos rendimentos dos agricultores, nós no fundo temos as condições que determinam a competitividade ou a vantagem competitiva de um agricultor, de um empresário, de um agente do agronegócio, de uma região, de um país. E são estes conjuntos de fatores que na parte dos recursos influenciam no fundo a gestão. Este é um slide que vos queria mostrar porque traduz um pouco aquilo que eu disse, mas já de uma maneira mais moderna em termos de interpretação. Para além do trabalho, capital e materiais que ali estão, este slide divide as políticas de competitividade, no fundo, a que eu acabei de falar, como é que determina a competitividade, em duas componentes, a de competitividade de custo e não custo. A primeira diz respeito ao preço do recurso dos inputs e das condições de utilização dos fatores produtivos. São aqueles dois subtítulos que estão na parte metade da parte esquerda do vosso ecrã. Do lado direito tem outro conjunto de fatores que são hoje os fatores de não custo, de diferenciação. E aí também tenho um conjunto de sistemas e de fatores que referi já, mas organizados de outra forma e já com mais detalhe. Por exemplo, um sistema de educação e de formação, um sistema de ciência e tecnologia, infraestruturas e logística, qualidade dos serviços públicos, redes institucionais de governança e depois das próprias estratégias empresariais. A questão da colaboração, o último, o ponto 27, redes de cooperação empresarial, a questão da inovação, a questão dos sistemas de qualidade, organização da flexibilidade, um conjunto de aspectos que são, por exemplo, segmentação, tempo de resposta, um conjunto de aspectos que dizem respeito à diferenciação, os outros, como vocês estão a ver, dizem respeito ao custo unitário, estão lá em cima no custo unitário, enquanto que aqui estão ligados à eficiência e eficácia, à questão da margem, a diferenciação. Portanto, este é um slide já mais moderno da forma de apresentar estes fatores, mas no fundo, no meu slide também já se incluíam estes aspectos de uma maneira mais sintética. A segunda componente de gestão a que me referi foram os objetivos. E os objetivos são os nossos drivers, é aquilo que nos guiam, é aquilo que guia um agronegócio, é o que guia um empresário, é o que guia um país, é o que guia uma região em termos de governança. Os objetivos é fundamental nós definirmos, porque os objetivos têm a ver com o que nós queremos alcançar. É por isso que nós vamos tomar as decisões, é para chegar aos objetivos, é para otimizar estes objetivos. Raramente os objetivos são só uns, há sempre um conjunto de objetivos. E normalmente existe um trade-off, uma relação de troca dos objetivos. Há objetivos, quando nós queremos aumentar o valor de um objetivo, há outro que é conflituante com ele, diminui esse objetivo. Por isso, há no entanto algumas vezes em que os objetivos são complementares. Portanto, eu posso ter situações que se chamam de win-win, em que no fundo consigo, com determinado tipo de atividades, gerar em vários objetivos aumentos de valor desses objetivos, um valor relativo e absoluto dos dois maior. Bem, mas em termos gerais, como é que podemos designar os objetivos? Físicos, económicos e sociais. Físicos são os principais, tenho ali um exemplo, a subsistência física. Nos agricultores de um país mais pobre, com mais dificuldades ainda, o primeiro objetivo fundamental é, no fundo, produzirem para se alimentarem, para subsistirem fisicamente. No fundo, terem um abastecimento alimentar suficiente para a sua população.
À medida que se vai promovendo o desenvolvimento, os objetivos também se tornam sociais e económicos. Tenho alguns exemplos ali também de objetivos sociais e económicos. Há também objetivos ambientais. Aliás, hoje a sustentabilidade é sempre entendida em três pilares, exatamente o pilar social, o pilar económico e o pilar ambiental. Para se ter um desenvolvimento sustentável, estes três objetivos estão sempre presentes, ou indicadores, no fundo, que têm a ver com estes objetivos. Indicadores que têm a ver com os objetivos económicos, com os objetivos sociais, económicos, por exemplo, lucros, por exemplo, o retorno de capital, sociais, por exemplo, o emprego, a retribuição do emprego, questões ambientais, por exemplo, a questão do nível de poluição, um conjunto de aspectos relativos, por exemplo, à poluição da água, do solo, etc. Portanto, há um conjunto de aspectos que são sempre relacionados com este tipo de objetivos. Tenho ali também, para estes dois tipos de objetivos, alguns. Tenho a subsistência económica, a partir de uma certa altura também a estabilidade financeira e económica, mas a conservação dos recursos, o lazer, no fundo a qualidade de vida, também lá está, e quando se entra numa componente mais de sustentação económica e de poderio, já se entra para uma questão de património e não apenas de maximização do lucro, que é o último dos aspectos que eu ali tenho. Raramente nós, quando tomamos decisões, temos em mente apenas um objetivo. Há sempre uma combinação de objetivos. Finalmente, como estava a referir, há um conjunto de aspectos, portanto, a última componente da gestão é realmente o processo de tomada de decisão. É com o processo de tomada de decisão que nós afetamos os recursos para chegar aos objetivos. E quando falamos de processo de tomada de decisão, normalmente falamos sempre, ou quase sempre, em funções, o ciclo da gestão e a forma como nós tomamos a decisão, as etapas do processo de decisão. Há normalmente um planeamento, há uma implantação e há um controle. Qualquer decisão que nós tomamos tem uma fase de planeamento. Na fase de planeamento, nós percebemos o que é que está em jogo, se há uma ameaça, se há uma oportunidade, se há um problema. Percebemos no que está em jogo o que é que nos motiva para resolver aquela questão, o que é que nos leva a tomar a ação face a essa oportunidade, ameaça ou problema. E o que fazemos normalmente é fazer, sim senhor, um diagnóstico desse problema, ou dessa oportunidade, ou dessa ação. E pomos várias alternativas de ação para esses aspectos. Essas alternativas são depois avaliadas em função dos objetivos que nós temos em mente. E face aos objetivos que nós temos em mente e à relação de troca que tem, normalmente um multicritério que nós usamos, um multi-objetivo, nós pesamos esses objetivos e face às alternativas que temos, escolhemos uma que, a nossa opinião, é aquela que otimiza a relação de troca que temos nesses objetivos. Escolhendo essa, nós tomamos a decisão. Este conjunto de etapas do processo de decisão chama-se planeamento. Usamos no planeamento, normalmente, um conjunto de elementos técnicos, de modelos, de técnicas, de instrumentos, que na gestão utilizamos aviodadamente, portanto, muito frequentemente. Utilizamos princípios económicos, utilizamos orçamentos, utilizamos projetos de investimento, utilizamos programação matemática, modelos de simulação e muito mais outros objetivos, muito mais outros instrumentos e modelos com inúmeras, controle ótimo, inúmeras ferramentas que usamos em gestão para tomar essa decisão. Portanto, são elementos técnicos que nos ajudam na tomada de decisão, ajudam-nos a equacionar o problema e a pô-lo em função dos objetivos que nós temos. Depois do planeamento, passamos à implementação, ou à implantação, como tenho no slide. Normalmente, na implantação, nós temos duas fases. Temos uma fase que é uma fase de direção, de organização, em que preparamos os fatores de produção, como eu ali tenho, as formas de organização, como vamos fazer, como é que os vamos usar, e depois temos uma fase, claramente, de direção. Na fase de direção, normalmente, nós usamos liderança, e a liderança usa motivação e comunicação. Portanto, temos estas três componentes da direção que em qualquer administração ou direção de empresas se fazem. Esta é a componente de implantação. Finalmente, temos o controle. Na parte de controle, como é que nós fazemos? Percebemos o que aconteceu, realmente se aquilo que nós implantamos chegou aos objetivos que nós tínhamos planeado ou não, o que é que foi diferente, por que é que foi diferente, comparando, no fundo, os nossos
objetivos com o que alcançamos. Por exemplo, nós usamos contabilidade para perceber exatamente no planeamento os orçamentos que tínhamos e como é que os comparamos, por exemplo, a parte de previsão, a parte antes, a priori, antes de execução, e depois da execução usamos a contabilidade para comparar, para apurar as contas, para apurar o património e comparar o que no fundo aconteceu com o que tínhamos previsto, a posteriori. Portanto, essa comparação é, por exemplo, feita através de análise de registros técnico-contabilísticos da empresa, como eu lhe tenho, e de indicadores. Em qualquer destes aspectos, nós fazemos isto para toda a organização, o nível institucional, o nível estratégico, no fundo, o nível da organização. Fazemos isto também para cada uma das suas áreas. Fazemos isto para a área, normalmente, do marketing e das vendas, fazemos isto para a área da produção, no fundo, o que leva a existir um produto ou um serviço para vender, para comercializar, e fazemos isto na área financeira. E quando as organizações são grandes, também o fazemos noutras áreas, no recursos humanos, na área da informação, etc, etc. E nestas áreas, nós respondemos sempre a perguntas tipo, claramente, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, quanto é que vamos fazer, quando é que vamos fazer. Estas 4 perguntas tipos aparecem em todas as áreas. Quer na área global, quer depois em cada uma das áreas funcionais. Áreas funcionais são aquelas áreas a que eu me referi, que funcionam no fundo por função financeira, o marketing, a parte comercial e componente financeira, bem como outras quando aparecem. Ora, muito bem. Então já sabemos as componentes de gestão, já percebemos então que o planeamento é uma destas componentes da gestão. E quando falamos de planeamento do agronegócio, o que estamos a dizer é que vamos usar o planeamento exatamente no contexto que eu acabei de referir, como uma das etapas do processo de decisão. Vamos preparar decisões e vamos também olhar para a sua implementação e para o seu controle, mas o fundamental vai ser o planeamento. Bem, o segundo ponto que nós temos são os conceitos fundamentais do agronegócio. Falámos de gestão e falámos de planeamento, e agora vamos falar do segundo conceito dessa designação, planeamento do agronegócio. Vamos perceber o que é agronegócio. Bem, então, qual é esta ótica de análise do agronegócio? Quando nós falamos normalmente de agricultura, falamos normalmente do setor primário. Ora, o agronegócio estende esta ótica de abordagem, da economia ou da gestão, do setor agrícola para os outros setores económicos. Portanto, tratamos em conjunto quando falamos de agronegócio, do setor primário, secundário e terciário. De onde é que aparece esta visão? Aparece, em primeiro lugar, de um termo criado por Davis e Goldberg, em 57, que é um termo que se chama Commodity System Approach, no fundo uma abordagem para o sistema da mercadoria. Estes professores, Davis e Goldberg, são professores da Universidade de Harvard e, no fundo, tomaram este conceito e esta abordagem porquê? Para dar a entender, no fundo, a quem analisava o setor agrícola, que o setor agrícola era muito mais que o setor primário. E que o que dependia do setor agrícola era, antes, um conjunto de setores que forneciam fatores de produção para a agricultura, tratores, fertilizantes, químicos, sementes, etc, etc. A própria agricultura no sistema do setor primário que transformava esses fatores em matérias-primas agrícolas e em produtos agrícolas, alguns para consumir logo, mas que depois também se transformavam, se fossem matérias-primas. E, portanto, que grande parte da indústria, ou uma parte boa da indústria, tinha uma componente ligada com a agricultura. E, finalmente, que essa própria indústria depois levava os seus produtos e os seus serviços para os serviços, não é? Para o setor dos serviços, para o terceiro setor, para o setor terciário, a indústria de respeito ao setor secundário, como é óbvio. E, portanto, mesmo no setor terciário havia um conjunto de serviços dinamizados pela agricultura e pela indústria, ligados à componente do setor primário, que se dinamizavam exatamente e que tinham um valor acrescentado muito relevante. Tudo o que tem a ver com a distribuição, o transporte, a logística, de tudo o que são os bens agrícolas e agroindustriais, no fundo, levava a esse dinamismo. E, portanto, olharam para o agronegócio e não apenas para a agricultura. Portanto, a origem do termo do agronegócio é exatamente esta corrente metodológica de pensamento que tem a ver com esses aspectos. Mais recentemente,
foram desenvolvidos outros sistemas e outros conceitos que também vamos falar, que têm a ver, por exemplo, com a governance para as empresas, a forma sistémica, os sistemas eficientes, a eficiência para o consumidor, a cadeia de valor, portanto, um conjunto de aspectos. Bem, mas agora, depois de referir esta contribuição inicial de Davies e Goldberg, queria dizer que também, mais tarde, na escola francesa, se desenvolveu um conceito que tem a mesma ideia. O conceito é o conceito de filière, ou seja, de cadeia de produção agroindustrial. É um termo desenvolvido pela escola francesa, esta ideia de fileira, não é? Seria a tradução direta, durante a década de 60, para estudar a problemática agroindustrial. Um grande agroeconomista, economista agrícola dessa altura é Malassis, que tem um conjunto de livros com vários volumes, penso que 3, da economia agroalimentar. Bem, esta é a segunda contribuição, é já da escola francesa. Mais recentemente, há outros, é um conceito parecido, já vou explicá-los em detalhe, mas mais recentemente há outros conceitos também que tomam, no fundo, estas duas ideias, como por exemplo, Supply Chain Management, a gestão da cadeia de oferta, ou Value Chain, a gestão da cadeia de valor, que têm na mesma a ver com tudo o que são iniciativas e redes de empresas no âmbito das chamadas cadeias, não é? Destas fileiras, cadeias porque no fundo é um elo, há um elo que liga estes aspectos todos, desde o fornecimento dos fatores de produção à agricultura até ao consumidor dos produtos agroindustriais e alimentares. Muito bem. Batalha, no seu livro, refere a utilização destas abordagens no Brasil, e há mesmo no Brasil, e deixo-vos um vídeo para darem uma olhadela, que tem a ver exatamente com uma das escolas que estima o PIB do agronegócio no Brasil. A CEPEA, portanto, da Universidade de São Paulo, a ESAG, Escola Superior de Agricultura, que tem a ver com esta estimativa. Há um centro de estudos, exatamente este CEPEA, que faz uma estimativa do PIB do agronegócio. Deixo-vos com esse link que está, para darem uma olhadela e perceberem o conjunto de atividades que este centro tem de grande importância. Bem, vamos então a algumas definições agora. Agronegócio. Podíamos dizer que o agronegócio, de uma forma mais formal, é a soma das operações de produção e distribuição de bens e serviços fornecidos às unidades agrícolas, da produção de bens e do armazenamento, transformação, distribuição dos produtos agrícolas e outros produtos e serviços produzidos através dele. Tenho também aqui um link de um pequeno filme brasileiro que, de uma forma muito simples, explica o que é o agronegócio, juntando estes aspectos, falando da agricultura familiar e da agricultura empresarial, que vos aconselho a ver, porque também é um vídeo muito pequenino e que junta um conjunto de aspectos interessantes. Importante é perceber que no agronegócio estão os 3 setores: primário, secundário e terciário. Primário ligado à agricultura, secundário ligado ao que é tudo o que tem a ver com transformações, menos ou mais complexas, portanto ligado ao setor industrial, terciário tudo o que tem a ver com os serviços, a logística, o transporte, o armazenamento, os grossistas, os retalhistas, depois o consumidor. Muito bem. Em Portugal, qual é o termo que nós usamos normalmente para comparáveis a estes de fileira, de agronegócio, de cadeia de produção industrial? É o termo de complexo agroflorestal. É um termo utilizado numa revista, que é a revista Panorama, que é uma revista do Gabinete de Planeamento e Políticas Agroalimentares, agora já se chama só Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura. Noemi, quando o professor Carlos Noemi era o professor, era o diretor deste Gabinete de Planeamento e Políticas Agroalimentares, e nos anos 90, no fim dos anos 90, começou a publicar essa publicação, que se chamava Panorama, e que tinha uma estimativa, ainda que grosseira, do complexo agroflorestal, mas que já dava uma ideia muito clara. O que é que incluía? A agricultura, floresta, indústria agroalimentar, florestal e os serviços nessas áreas. Havia estimativas ainda muito grosseiras desses aspectos, mas, por exemplo, tenho aqui a nota metodológica que já era apresentada nesse panorama, como vem a fonte é exatamente essa,
e no fundo a nota metodológica já dizia o que era a agroflorestal e já dizia o que se considerava naquela altura possível incluir, neste caso, por exemplo, ainda não tínhamos serviços, mas já tínhamos uma componente de agricultura, de indústrias agroalimentares, de silvicultura e de indústrias florestais. Podíamos ainda fazer muito trabalho na questão de uma estimativa do PIB do agronegócio em Portugal. Muito bem, como disse, o termo usado por Davis and Goldberg é Commodity System, a definição é parecida, é um conjunto de operações de produção e distribuição de fatores de produção, das operações de produção nas explorações agrícolas e do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e bens produzidos a partir deles. Portanto, uma questão importante é que esta Commodity System, proposta por Davis and Goldberg, analisa os sistemas de produtos, eu poderia chamar assim, sistemas de produtos, mas que analisa-os do ponto de vista de commodity. Commodity é uma mercadoria. E, portanto, a ideia de um commodity system, proposta por Davis and Goldberg, baseia-se numa matéria-prima. Até olhar para esse agronegócio, mas na ótica das matérias-primas. Portanto, o ponto de partida é uma matéria-prima. Quer dizer, por exemplo, eles trabalharam os produtos do trigo, soja e laranja nos Estados Unidos, não é? E, no fundo, há essa ligação à economia industrial, como já tinha dito, e o que é que nós podemos dizer que é, a partir da matéria-prima, é uma espécie de corte vertical da economia, porque a partir da economia vai a todos os setores e vê para um determinado produto, uma determinada matéria-prima, como é que essa matéria-prima gera valor nos diferentes setores e setores da economia e subsetores. Portanto, na primária, secundária e terciária, o que é que no fundo tem a ver com esse produto e o conjunto do commodity system é no fundo o conjunto de valor gerado por esses aspectos. Há uma abordagem económica que se chama no fundo a matriz de Leontief ou matriz input-output que tem um pouco a ver com isto. Nós no fundo temos os setores produtivos em termos de matérias-primas, por exemplo em linhas, e a questão dos setores em colunas. E vemos para cada uma das matérias-primas quais são os setores que utilizamos. Lá está a matriz input-output. E em cada setor, quais são as relações entre o input e o output. Nós temos, no fundo, uma ideia dessa maneira de quanto é que numa determinada linha se temos um multiplicador de um investimento. Se fizermos um investimento, por exemplo, na produção de uma determinada matéria-prima, o que é que representa esse investimento depois e como é que se multiplica ao longo da economia no setor primário, secundário e terciário. Portanto, por isso é que eu disse multiplicador. Dá uma ideia, no fundo, do que é que se gera quando nós mexemos num investimento numa determinada área. Como referi, o conceito de fileira tem aspectos muito parecidos. Aspectos muito parecidos porquê? Porque, no fundo, tem a ver também com esses três setores, são operações de transformação, não é? Dissociáveis, capazes de ser separadas, ligadas entre si por um encadeamento técnico, fileira ou cadeia de produção. Não é? São relações comerciais e financeiras que estabelecem entre todos os estados de transformação um fluxo de troca situado de montante a jusante entre fornecedores e clientes. Não é só o aspecto físico da transformação que interessa, mas as próprias relações comerciais e financeiras que se estabelecem entre os intervenientes da tal fileira. E isso é muito importante. Depois também há ações económicas, que presidem à valoração dos meios de produção e asseguram a articulação destas operações ao longo da fileira. Batalha. Batalha usa o termo sistema agroindustrial. É a mesma ideia, no fundo, é a ideia de umas atividades englobadas na produção de produtos agroindustriais, está associada a todas as matérias-primas agroindustriais e produtos, aproxima-se do termo Malassi e do termo Goldberg, as mesmas coisas. Não está nenhuma associada a nenhuma matéria-prima nem a nenhum produto. Esqueci-me de referir que nas fileiras normalmente falamos de produtos. Nós falamos da fileira do queijo, falamos da fileira do azeite, não falamos a fileira da azeitona se for o consumo também, mas não nos referimos à matéria-prima, referimos ao produto final. Inclui 6 conjuntos de agentes, no caso do sistema agroindustrial, como os outros também. A agricultura, a pecuária e a pesca, as indústrias, a distribuição agrícola e agroalimentar, o comércio internacional, o consumidor e as indústrias e serviços de apoio. As tais indústrias de tratores, de sementes, de fertilizantes, que nós encontramos, no fundo, ao longo de toda esta cadeia.
Estes são os aspectos, portanto, já de batalha a descrever neste esquema o sistema agroindustrial com estas componentes. Portanto, a agricultura e pecuária, o mercado externo, a distribuição, o consumidor final, e depois temos ali também as indústrias agroalimentares, as indústrias não alimentares e as indústrias de apoio. E depois também ali um componente de recursos humanos. Bem, estão elas também a informação destas indústrias de apoio, as indústrias alimentares e não alimentares, e no fundo o sistema agroindustrial, o que é que inclui das componentes da produção, da transformação, da distribuição, da parte não alimentar e também das indústrias de apoio. A mesma coisa nesta componente, mas referindo as unidades socioeconómicas. Portanto, nos setores funcionais, a produção agrícola, a transformação, a distribuição e até a alimentação fora do domicílio, e na componente de formas de organização, a artesanal, a capitalista, a cooperativa e a pública. Todas estas instituições fazem parte da governança do sistema agroalimentar ou do sistema agroindustrial. Vejam, por exemplo, que nestas questões da pequenas propriedades familiar, aquele vídeo brasileiro que vos falei também inclui essa componente que normalmente se chama agricultura familiar. Bem, continuando nos aspectos relacionados com o que a batalha vai propondo. Temos então os sistemas agroindustriais, não é? E a cadeia de produção agroindustrial é o conceito proposto por batalha para nós analisarmos cada um dos sistemas agroindustriais, inclui 3 segmentos fundamentais: o da comercialização, o da industrialização e da produção de matérias-primas. No fundo, a tal ideia do setor primário, secundário e terciário. O que é que, no fundo, faz mudar estes sistemas? São o consumidor, na opinião dele, e, portanto, apresenta vários mercados, são englobados nestas CPAs, desde os fornecedores, os produtores agrícolas, os transformadores, os distribuidores e os consumidores finais, cujas características são determinantes em termos de resposta eficiente para o consumidor. O que é que quer dizer isto da resposta e eficiência para o consumidor? Quer dizer, no fundo, que ao longo desta cadeia, com este conjunto de intervenientes, a ligação destes intervenientes serve para minimizar tudo o que seja consumos e tornar esta cadeia mais eficiente e, portanto, responder de forma eficiente, criando valor, ao consumidor de um determinado bem. Cá estão os macrosegmentos, que há bocado o Batalha tinha referido, o rural, o industrial e a distribuição, com as diferentes empresas que fazem parte delas. As empresas rurais, no fundo as explorações agrícolas, as empresas de primeira transformação, de segunda e terceira transformação, o macrosegmento industrial, e depois tudo o que tem a ver com os grossistas, os retalhistas e, no fundo, a distribuição de alimentação e também coletiva, por exemplo, o canal Oreca e essas componentes. Bem, um aspecto importante é a questão do isolamento destas cadeias de produção agroindustriais. E o Batalha, o que faz de seguida, lembra-nos que estas cadeias não são estanques entre si. Há nós, destas cadeias, que são, no fundo, ligações entre elas. E dar-nos 2 exemplos, por exemplo. Dar-nos um exemplo ainda de forma abstrata, conceptual. Por exemplo, neste caso, há ali a Operação 7 e a Operação 10, que fazem parte das 2 cadeias de produção, CPA1 e CPA2. Os 3 macrosegmentos lá estão do lado esquerdo, de produção, de industrialização e de comercialização, e vamos desde os fatores de produção, as matérias-primas, até aos produtos. Neste caso, 3 produtos. 2 cadeias de produção agroindustrial levavam à produção de 3 produtos. Mas esta questão das operações 7 e 10 são importantes porque, no fundo, são operações que são comuns a várias cadeias agroindustriais. Dá-nos outros exemplos já mais aplicados, em que, no fundo, nós temos a cadeia de produção agroindustrial do leite e da soja, que, se de alguma forma, tem operações também comuns e que nós devemos olhar para elas com ligação entre estas 2 cadeias. E isso é relevante do ponto de vista das cadeias de produção industrial, quando nós olhamos para elas de forma isolada. Muito bem. Nestes aspectos, em qualquer um destes conceitos, há níveis de análise que são importantes nós vermos o que é que têm em comum. O que é que têm em comum os conceitos de agronegócio, de fileira, de commodity system, sistema de mercadoria ou de produto, e também cadeia de produção agroindustrial.
O que têm em comum estas abordagens são um conjunto de aspectos que têm a ver com o seguinte. Primeiro, já tinha referido, são cortes verticais do sistema económico, com base numa matéria-prima ou num produto final. Quer dizer, percorrem todos os setores da economia. Segundo, há uma representação dinâmica de sucessão de etapas de natureza nestes conceitos. Produtiva, transformadora, distribuição e de comercialização. Portanto, há um aspecto dinâmico de sucessão de etapas de natureza, destes tipos de naturezas. Depois são normalmente análises de caráter mesoanalítico. Na microeconomia nós estudamos as decisões dos produtores individuais. O produtor, o consumidor, portanto, dos agentes individuais. Na macroeconomia estudamos a formação dos grandes agregados económicos, a taxa de juros, a taxa de inflação, o PIB, um conjunto de aspectos. Na mesoeconomia nós nem estamos na macro, portanto, nos agregados, nem estamos nas unidades individuais. Estamos alguns no meio, isso é que se chama meso. E é claramente uma abordagem que se usa para o setor, para a indústria, para aquele mercado. Quando nós analisamos a competitividade de uma indústria, normalmente analisamos, chama-se mesmo em inglês Industry Analysis, não quer dizer que a indústria tenha mesmo que ter a ver só com o setor industrial, tem a ver com o negócio que nós temos. A análise dessa indústria é uma análise mesoeconómica, o tal corpo intermédio da teoria económica entre agentes individuais, da micro e os grandes agregados. É uma análise estrutural e funcional dos sistemas e da sua interdependência num sistema integrado. Este slide, no fundo, dá-nos a ideia do tal corte vertical. Neste slide também, que é num dos papers australianos, que também referi na bibliografia acessória, dá-se uma ideia do conjunto, desde o trabalho rural, a terra, até às condições mundiais do mercado e dos mercados mundiais. E, portanto, a componente que já referi de pontos comuns tem a ver com... Há ainda um último componente comum que gostava de referir, que é o caráter sistémico da análise da agricultura. Quer dizer, nós não estamos a olhar apenas para o setor primário da agricultura, mas estamos a olhar para a agricultura do ponto de vista de sistema e a sua ligação com tudo o que é atividade económica. E a característica desse sistema tem a ver com a sua localização, com objetivos que estão definidos, que há atividades que cumprem funções e que é estruturado e evolui no tempo. Portanto, a análise sistémica tem a ver com estas 4 características que são muito importantes. Ora, muito bem. Para que é que nós usamos estes conceitos e este nível de análise do sistema ou da cadeia industrial? Para muitas das questões que olhamos. Muitas. Alguns exemplos eu tenho aqui. Por exemplo, olhamos para esta análise quando queremos utilizar as metodologias de divisão setorial do sistema produtivo. Setores, ramos ou clusters. Setores, já falei. Ramos seriam subdivisões dos setores. Clusters têm uma noção um pouco diferente. Cluster é um conjunto de atividades económicas que têm uma proximidade geográfica, agrupam-se numa determinada escala e num determinado território e têm a propriedade de fazer crescer com sinergias esse conjunto de atividades económicas, influenciando-se umas às outras positivamente. Por outras palavras, criando externalidades positivas entre elas, criando no fundo sinergias e capacidade de desenvolvimento para além da soma delas. Também é uma forma de nós analisarmos e formularmos políticas públicas e privadas. Perceber, por exemplo, nestas cadeias de valor onde é que estão os elos mais fracos, promover a sua articulação e contrariar, por exemplo, o poder de mercado. Perceber, por exemplo, quando a distribuição tem, como é o caso na parte da agroindustrial, uma componente importante de poder de mercado, porque são poucas as empresas, ainda muitas vezes muito competitivas entre si, mas têm, no fundo, uma componente de ter muito poder de mercado e, de alguma forma, captam valor dos agentes que estão na componente industrial e mesmo na componente primária e, portanto, aliás, há alguma concentração entre a componente industrial e a componente de distribuição, em muitos casos, e, portanto, fazem pressão sobre a parte primária e captam esse valor. Portanto, formular, do ponto de vista de políticas públicas e privadas, legando, no fundo, a análise por estas cadeias, por estas fileiras ou por sistemas commodities, é importante. É também uma descrição técnico-económica, é uma seção de operações, de fluxos físicos e económicos. É uma metodologia também de análise para a estratégia das empresas, o seu espaço estratégico,
à análise da concorrência, à diversificação, aquilo que se chamam as industry boundaries, sejam horizontais, sejam verticais. Horizontais, o conjunto de produtos que se fazem na mesma indústria, o que é que se ganha quando se diversifica nos diferentes produtos. Verticais, quando nós nos ligamos para baixo a montante, por exemplo, na área da agricultura, ou mais na área do mercado, a jusante para, com fusões, com alianças, com cooperações, no fundo, percebermos onde está o limite horizontal ou vertical, os boundaries, para ganhar competitividade. É também um espaço de análise para percebermos as inovações tecnológicas, a parte de modificação da posição, de empreendedorismo, de inovação, podemos analisá-las também através das cadeias de valor. E, finalmente, da competitividade das próprias cadeias de produção agroindustriais. Um aspecto com que depois de analisar o âmbito destes conceitos, que é importante também, é nós passarmos da gestão do nosso agronegócio para termos a ideia de gestão das cadeias de valor. Cada vez é mais relevante nós gerirmos estas cadeias no seu todo e não apenas em cada um dos indivíduos ou cada um dos agentes. As políticas e mecanismos de cooperação empresarial e complementarmente de promoção pública que auxiliam a coordenação destes temas são muito importantes. As empresas já não são chamadas apenas a participar a gerir a sua empresa, o seu agronegócio. São chamadas a participar na gestão do sistema, da cadeia de valor, ou por outras palavras, a adotar comportamentos estratégicos. Esta questão é crucial hoje naquilo que se chama a competição. Competição é colaboração e competição, cooperação e competição. E hoje, muitas vezes, a competição pode gerar aspectos de cooperação que são muito relevantes. Um exemplo, por exemplo, duas empresas de grande dimensão em Portugal concorrem no mercado interno, mas podem ser cooperantes no mercado externo. Alguns destes aspectos que são importantes. A questão das alianças estratégicas, as fusões, as aquisições, as participações, os acordos, as redes das empresas. E depois a questão da gestão da cadeia de oferta, não é? A coordenação de atividades de produção e distribuição, para ganhar eficiência ao longo do canal de comercialização e produção, com conhecimento e planeamento comum dos diversos agentes. Que se eu conseguir estar ligado na minha base informática, por exemplo, ao meu cliente, eu sei, consigo coordenar quando é que preciso, quando é que aquele cliente precisa de estoques dos meus produtos e automaticamente tenho uma relação com ele de maior eficiência porque percebo quando é que eu tenho quando é que tenho que lhe fornecer os meus produtos, tenho uma relação quase que online com ele, no fundo, uma relação virtual, uma relação a cada momento e que posso, no fundo, responder de uma forma muito melhor. Esta relação de gestão na cadeia é crucial. A resposta eficiente ao consumidor tem a ver com isso, tem a ver com, dentro da cadeia de valor, otimizar práticas, eliminar custos excedentes do sistema e transferir ganhos para os consumidores. No fundo, estes são os aspectos. Práticas que estimulem comportamentos de cooperação entre si e com os poderes governamentais. Os poderes governamentais também, no fundo, têm este objetivo. O objetivo, no fundo, do nosso sistema público, enquanto políticas públicas, é de promover, no fundo, esta ligação e de fazer crescer o nosso produto e as nossas condições de trabalho e desenvolvimento. São estes aspectos que são importantes também quando se associa à vontade governamental, Estado, pública, à vontade privada dos agentes. No fundo, criar mais emprego, criar mais rendimento e fazer, no fundo, uma tarte maior para que possamos distribuí-la por todos enquanto nacionais e mesmo enquanto pessoas do mundo. As práticas de coordenação e aumento da capacidade sistémica de resposta, cá está a ideia do sistema, a capacidade sistémica, responder de uma forma coordenada, decisões estratégicas e táticas da empresa mudam com o assumir que a sua própria competitividade depende da competitividade do sistema e da cadeia. Por exemplo, temos hoje o ICEP, um jornal dizendo que quem quiser ir à Feira de Vinhos de São Paulo apresentar os seus vinhos, nós estamos a pedir que os produtores se inscrevam e daqui a 3 ou 4 meses vamos a São Paulo expor o conjunto dos vinhos de Portugal, já uma marca chapéu, uma marca umbrella, que no fundo tem depois um conjunto de produtores nacionais que vão expor e arranjar contactos comerciais para vender o seu vinho.
Questão importante é quais são os contornos do sistema da cadeia, não é? A cadeia produtiva será suficiente para descrever o espaço estratégico operacional ou a rede de empresas será melhor para esse efeito? A tal ideia de cadeia de valor ou mesmo de cluster, um conjunto de aspectos geográficos, espaciais, portanto, de redes de cooperação, que também são importantes. Qual é que é realmente o espaço estratégico e operacional? Qual é a melhor forma de o descrever? Podemos fazê-lo das duas maneiras, mas há realmente esta questão de qual é a melhor maneira. Depois, que ações integradas, coordenadas internamente se podem desenvolver através dos agentes e da competitividade da cadeia. Por outras palavras, quais são as ações coordenadas que nós podemos integrar como funções dos agentes? Que teoria é que temos para suportar estas questões de cooperação? Que conceitos e definições ligados à formação de aliança estratégica nas cadeias, redes de empresas e gestão de cadeias de compras? Estes aspectos são muitos dos aspectos com que nós vamos falar. E, portanto, a primeira coisa que nós falamos é de alianças estratégicas, quando falamos desse caso. Fusões e aquisições para controle de uma cadeia, acordos de cooperação, até empreendimentos de cooperativas informais, não é? Cooperativos de forma de cooperar. Acordos do tipo win-win, que ganham, agentes que têm objetivos estratégicos complementares. Explicitação destes objetivos é fundamental. Não é? Este é um ponto importante, que é, quando os agentes querem, no fundo, cooperar nestes aspectos estratégicos, têm que perceber claramente qual é o objetivo de cada um deles. E é fundamental, percebendo os objetivos de cada um deles, perceber qual é o poder de mercado deles. Quem é que vai coordenar? Quais são os benefícios que lá existem para os envolvidos? O que é que cada um vai ter que fazer? Esforço em termos de recursos. O que é que cada um tem que pôr? Objetivos dos participantes. E depois incompatibilidades se há. Temos interesse pelo mesmo segmento ou temos por segmentos complementares. Estes são alguns dos aspectos. Normalmente estes aspectos de captação de mercados e depois de cooperação têm a ver logo com a elaboração de planos estratégicos. É este normalmente o primeiro passo. Faz-se um plano estratégico para a cadeia que responde a estas questões a cada um participante. Harmonizam-se as intenções estratégicas de cada um, planeia-se e viabilizam-se ações para aumentar a eficiência e eficácia da cadeia no setor. E começa o trabalho em rede dos participantes. A rede das empresas é exatamente uma estrutura de ligação entre agentes desta cadeia. A influência de cada ator no comportamento organizacional de rede é muito importante, a literatura organizacional dedica-se a estes aspectos. Explicar o comportamento dos agentes e da ligação entre si, em que medida a rede constitui um paradigma para a organização empresarial e para quê? Os laços entre gestores normalmente proporcionam uma forma rápida e flexível de responder à procura e depois para alianças e joint ventures entre empresas. A resposta eficiente ao consumidor, que eu já falei, tem a ver com isto, com a ligação entre a indústria de alimentos e distribuição, determinar melhorias de custos e serviços que podem ser obtidas com base em mudanças tecnológicas, práticas de gestão de fornecedores, produtores, transformadores, distribuidores e consumidores ao longo da cadeia. O que se pretende é melhorar a eficiência da combinação de produtos e da afetação de espaços, gestão partilhada de existências entre fornecedores e distribuidores, promoção e facilitação de acordos entre agentes e troca de informação entre os produtos. A gestão da cadeia de oferta tem nas questões de eficiência ao longo do canal, que se pode melhorar também com a partilha de informação e de planeamento conjunto. Etapas e estágios de integração e coordenação, intra e intra-organizações, desde os fornecedores até os consumidores. E fluxos bidirecionais de produtos e serviços e de informações. Este é o último ponto, o ponto 4, deste primeiro ponto, ou melhor, este é o ponto 4, deste ponto 1 ainda vamos ter um ponto final, que é um ponto de desafios, que vamos deixar para a próxima aula. Eram estes aspectos aqueles que vos queria transmitir, mesmo assim já tivemos uma aula hoje um pouco longa, gostava de vos aliciar para a disciplina, é esse o objetivo da aula de hoje, dar-vos a entender no fundo a abordagem desta cadeia de valor que nós temos, do agronegócio, e no fundo o que hoje vimos foi isso, foi o planeamento como uma etapa fundamental do processo de decisão e da gestão, e depois o que é o agronegócio e hoje o que são o contexto de análise e os novos conceitos e valores nesta noção do agronegócio. Para já é tudo, até à próxima aula, bom estudo, bom trabalho.